detectar o risco de síndrome de realimentação. Então, agora eu vou falar de 3 consensos recentes, né, de 2017 para cá, que vão falar, cada autor, né, cada autor e colaboradores vão falar, vão dar sugestão de como detectar esse risco, tá? E no final a gente faz uma conclusão aí sobre como que a gente vai aplicar esse conhecimento. Tá, então esse NICE aqui, né, National Institute of Health, e alguma coisa, excelência, eu não me lembro agora exatamente o que, mas é o Instituto Nacional de Saúde, tá? Da Inglaterra, que em 2017 fez essa proposta. Então, o paciente que tenha alto risco aqui para síndrome de alimentação, ele vai ter um desses critérios aqui, ou 2 ou mais desses critérios. Então, um ou mais desses critérios que estão aqui, IMC menor que 16, perda de peso maior que 15% de 3 a 6 meses, zero ingestão calórica nenhuma ou muito pouca ingestão calórica por mais de 10 dias e baixos eletrólitos já antes de realimentar. E se ele tiver 2 ou mais desses aqui. Então, exemplo, um IMC menor que 18,5 associado a uma perda ponderal recente, né, de 10% nos últimos 3 a 6 meses, nenhuma alimentação ou muito pouca alimentação por mais de 5 dias. E é uma história também de abuso de álcool ou drogas, inclusive quimioterapia, insulina, antiácidos ou diuréticos. A Aspen, né, é uma associação americana aqui de nutrição integral e parenteral, em 2020 veio com consenso de síndrome de alimentação, tá? Classificando aí em risco moderado e alto risco, tá? Então, risco moderado, se o paciente tiver 2 ou mais desses critérios aqui, então, IMC entre 16 e 18,5, uma perda de peso de 5% em um mês, nenhuma ingestão calórica ou insignificante, muito baixa, né, por 5 a 6 dias, ou menos de 75, consumo de menos de 75% dos requerimentos por mais de 7 dias, associado a uma doença aguda ou injúria. Valores limítrofes aí de eletrólitos ou queda recente com necessidade de suplementação única, ou seja, a suplementação em uma vez só, em uma etapa, já foi suficiente para poder restabelecer a homeostase dos eletrólitos, evidência de perda moderada de gordura e leve a moderada de músculo, e uma doença moderada, um grau de doença moderado. Tá? Então, ele inclui aqui, o que o NICE não inclui, ele inclui a avaliação física, tá? A avaliação física do paciente. E um alto risco se o paciente tiver um ou mais desses critérios aqui. Um IMC menor que 16, uma perda de peso de 7,5% em 3 meses ou mais de 10% em 6 meses, nenhuma ingestão alimentar ou insignificante por mais de 7 dias ou menos de 50% dos requerimentos por mais de 5 dias associado a uma doença aguda ou injúria, ou menos de 50% por um mês. Então, ele detalha muito os critérios, né? Eletrólitos, baixos níveis ou queda recente com necessidade de suplementações múltiplas aí, tá? Que uma etapa só não é suficiente para poder restabelecer a homeostase dos eletrólitos, nesse caso. E outros, evidências de perda severa de músculo e gordura e doença grave. E o outro consenso que vem propor, na verdade ele não é um consenso, né? Ele vem propor uma detecção de risco aí, de síndrome de alimentação. Ele já faz a classificação em 3, em baixo risco, alto risco e muito alto risco, tá? Então, a gente percebe que eles são parecidos, né? Assim, tem muitos critérios parecidos. Esse aqui, eu gosto muito desse, porque ele classifica em 3 níveis, né? Eu acho muito interessante. Então, baixo nível, um IMC menor que 18,5, uma perda de peso aí maior que 10% nos últimos 3 a 6 meses, uma baixa ingestão ou nenhuma ingestão por mais de 5 dias e eletrólitos com baixos níveis. Um alto risco, a pessoa vai ter um principal desse ou 2 menores, né? Ou seja, se ele tiver, se o paciente tiver um IMC menor que 18,5 e uma perda ponderal recente de mais de 10%, já entra no alto risco, tá? Ou então, se ele já tiver um IMC menor que 16, ele já entra no alto risco. Ou se ele tiver uma perda ponderal recente de mais de 15%, já entra no alto risco, tá?
ou se ele não está se alimentando nada ou muito pouco, uma quantidade insignificante por mais de 10 dias, certo? Ou se ele já entra no baseline, né, antes de realimentar com baixos níveis de eletrólitos, tá? Porque que acontece? Muitas vezes o paciente ele tem um risco de síndrome de realimentação, mas ele chega antes da realimentação, os eletrólitos dele estão normais. Por quê? Porque houve essa homeostase provocada pelo organismo, né, da saída dos eletrólitos do meio intracelular para o meio extra. Então, aparentemente, né, tá tudo bem ali com os exames dele. Só que aí, quando ele começa a se alimentar, pode acontecer e acontece uma queda brusca dos eletrólitos, mesmo no baseline estando normal, tá? Então, aqui ele já considera baixos níveis como alto risco, tá? Mesmo se for só baixos níveis de eletrólitos, já é alto risco. E muito alto risco é aquele paciente que vai ter qualquer um desses critérios aqui, né? O IMC menor que 14, uma perda de peso ponderal recente de mais de 20%, uma inanição aí por mais de 15 dias, baixos níveis aí de eletrólitos, ou se ele tiver uma história de abuso de álcool, drogas, inclusive quimioterapia, insulina, antiácidos ou diuréticos. Então a gente observa que os três documentos, né, os três estudos, eles publicados, eles trazem critérios muito semelhantes aí para detectar o risco de síndrome de alimentação. E essa detecção do síndrome de alimentação é o que há de mais importante para o paciente não chegar a desenvolver a síndrome de alimentação.